cafona. Partiu compra. Vamos nas compras? No último episódio, você conheceu o AM Decora. Hoje, chegou a hora de descobrir como tudo isso vai ficar com cara de casa. Nós recebemos da AM Fernandes essa planta aqui de 66 metros quadrados, uma planta garden. Fica localizada no primeiro andar do AM Figueiras. E aí tem todo esse quintalzão aqui, por isso esse nome garden, para quem não sabe, tem uma área externa muito legal nessa planta. Bom, a nossa conversa, nosso briefing, a principal ideia era desenvolver um projeto para atender um casal jovem. Então, como que a gente pensou aí em toda a distribuição do layout? Então, o acesso do apartamento é um acesso único, né? Então, por aqui. A gente já fez logo na entrada do apartamento o que a gente chama de área suja. Então, espaço para colocar calçado da rua, cabides, enfim, que isso se tornou muito comum após a pandemia. Então, as pessoas adotaram muito essa forma de não entrar com sapatos em casa. Então, a gente já trouxe essa ideia aqui logo para o hallzinho de entrada. A cozinha nessa planta aqui é uma cozinha linear, que é bem comum, né, em apartamentos dessa metragem. Então, uma cozinha linear, onde toda a área tá distribuída sequencialmente. Então, a gente tem os eletros todos distribuídos aqui. E já logo na sequência, a área de serviço, que também continua nessa linha toda assim de eletros. A gente tem uma janela aqui que traz uma luz natural muito legal. Como é garden, então isso ajuda muito também, porque aí a gente tem toda essa extensão aqui de entrada de luz, então tem uma luz natural bem legal. E aí, vindo pra cá, a gente criou um balcão de apoio que tá nas costas do sofá aqui da sala, que também a gente colocou eletrodomésticos, o micro-ondas tá aqui nessa ilha, e mais armários, então fica uma bancada de apoio. A circulação aqui ficou uma circulação bem legal, a gente criou uma outra área aqui, que é o canto do café, com uma poltrona que ajuda a gente também como apoio da sala, no caso de receber visitas, enfim. O sofá é um sofá com 2 lugares, então, mais uma vez, essa poltrona auxilia muito aí na recepção, né? A gente tem todo o home localizado nessa extensão toda da parede aqui, com a TV voltada aqui para a área do sofá. E como é tudo integrado, né, o balcão aqui é meia parede, então na cozinha também dá para ter a visão toda aqui dessa área da TV. E aí a gente acessa a varanda, tanto aqui pela sala, como por esse lado aqui também. Então, a gente tem uma churrasqueira, que é comum aí em todas as unidades, independente de garden ou não. Então, a gente tem a churrasqueira nessa área aqui. E aí a gente criou também um balcão de apoio em frente à churrasqueira para manusear a carne do churrasco, apoiar a bebida, enfim, fica um espaço que faz uma assessoria aí, vamos dizer, a área da churrasqueira. Que também tem um eletro na parte de baixo, então a gente colocou a cervejeira nessa área aqui. A mesa de jantar, a gente trouxe ela para a varanda. Como a gente tem esse espaço bem legal aqui, a gente priorizou uma mesa redonda de 6 lugares. A gente gosta muito de trabalhar com mesa redonda por conta da fluidez da circulação. Se a gente usasse uma mesa em outro formato aqui, talvez prejudicaria, ficaria um pouco mais limitado a área da circulação. Então essa mesa ficou localizada aqui, que vai atender no dia a dia as refeições da família, mas também atende muito bem para receber pessoas. E aqui nessa extensão aqui da varanda, a gente fez um banco também em L, que é para fazer toda essa composição também aqui e, mais uma vez, receber pessoas. Então, dá para essas mesinhas de apoio, você pode deslocar, colocar elas onde achar melhor, apoiar uma bebida e receber os seus convidados aqui. Aqui a gente tem um fechamento em vidro, né, na extensão toda aqui do garden, que aí no dia a dia, né, num dia ensolarado, você consegue deixar tudo aberto e usar essa área toda externa nesse sentido de recepção e até no dia a dia mesmo, para tomar um sol, enfim, que é muito raro aí nos apartamentos. Agora falando das áreas privativas, né, então
Em frente aqui o canto do café a gente tem o corredor de acesso dos dormitórios. A gente tem o primeiro banheiro aqui, que é um banheiro social e serve também de lavabo, né, para receber as visitas. E o primeiro dormitório, que está logo aqui atrás do home, ele também tem uma janela, como eu falei, então tem bastante entrada de luz natural. E a gente criou esse espaço aqui como um espaço office e hóspedes. Então aqui a gente tem um espaço office, então dá para trabalhar em casa, fazer reuniões, enfim, ficou um cantinho bem legal e um armário de apoio. E aqui a gente colocou um sofá-cama. Aqui tá a projeção dele aberto, então ele aberto acomodam 2 pessoas para dormir aí no caso de hóspedes, e fechado ele fica mais ou menos aqui, então tem uma circulação bem legal no dormitório. E aí seguindo aqui no corredor a gente entra na suíte master, que também tem um banheiro bem legal, a gente fez um nicho em toda a extensão da parede. E aqui no dormitório a gente tem a cama posicionada aqui bem em frente à janela, uma janela bem legal também, mais uma vez luz natural, esse apartamento é muito servido de luz natural, então a gente localizou a cama aqui com 2 mesinhas de apoio, então tem aqui e tem uma que faz um recorte da marcenaria desse armário também, e um armário em L, então atende bem aí tanto esse como esse do quarto de hóspedes, o casal morador desse imóvel. A gente tá aqui com o mood board que a gente escolheu para o apartamento. A ideia sempre foi a gente trazer um ambiente jovial, porque trouxeram pra gente que o apartamento seria vendido talvez para um casal de jovens. Então a gente trouxe bastante elementos naturais, só que para trazer modernidade a gente também trouxe metais pretos, então tem muitos detalhes pretos e algumas coisas no concreto. Um exemplo é essa cuba que a gente colocou no banheiro da suíte master, que ela é cimentícia, então traz bastante jovialidade pro projeto. A madeira e esse tom terroso a gente colocou também para trazer mais aconchego, porque se a gente deixar um ambiente só muito claro, com muito azul, que é a cor principal, né, ele vai ficar um ambiente muito frio. Então, para a gente conseguir trazer essa parte de natureza, a gente trouxe também a madeira. E o tom de azul, que é o tom que eu já falei, né, que é um elemento que lembra o mar. Então a gente consegue trazer, deixar um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, que é essa a ideia, né? Um lar. E fica muito associado à jovialidade também, né? Sim, gente. Agora falando um pouco sobre o modelo 3D, a gente trouxe essa modelagem aí para apresentar para o pessoal todas as composições. A gente fez esse bloco azul, o azul, como a Carla falou, é o protagonista aí da unidade. A gente trouxe esse bloco azul nas paredes, no teto, na marcenaria, na porta, enfim, então para criar esse bloco mesmo de cor na entrada, que é o principal foco aí, já que a gente neutralizou todo o restante, todas as bases aí do apartamento. Aí dá pra ver um pouco mais da área suja que a gente criou no azul. O restante dá pra vocês verem que na cozinha, por exemplo, tá tudo muito neutro, então a gente usou amadeirado, usou branco. E um ponto muito legal pra falar também é que nessa unidade a gente optou por integrar os espaços, tirando a porta-balcão que existe nas outras unidades e a porta da lateral também, então ficou tudo muito mais integrado. A gente levou o azul também no revestimento da churrasqueira, então ele faz essa integração mais, como que eu posso dizer, uma área demarcada, separada, mas ela conversa com tudo, então o azul foi para a área da churrasqueira também. Aí dá para ver legal que ficou bem neutro, né, a área da cozinha. Desse lado a gente enxerga um pouco mais também o bloco de cores. Aí a neutralidade da cozinha com a base toda, o armário de baixo todo no madeirado e o armário aéreo todo no branco. Desse lado a gente trouxe o tom terroso que a Carla falou também, que traz esse aconchego além da madeira. A gente trouxe para o móvel do home,
E o sofá de 2 lugares, baixinho, para não pesar também no ambiente. Aí dá para ver a serralheria preta, os metais pretos e essa iluminação, esse bloco no corredor, que é uma iluminação indireta que a gente trouxe, vai ficar muito legal quando o apartamento ficar pronto, vocês vão ver como isso vai chamar atenção e ser muito destaque aí no AM Decora. Aqui dá pra ver legal também o bloco de cor, o tom terroso do home. Lá no escritório, né, no office / hóspedes, a gente trouxe um azul, que também, né, mais uma vez o azul, para trazer essa serenidade, essa calma para o local de trabalho, então ajuda muito nessa questão de psicologia das cores, aí o azul é muito indicado para essa serenidade que o local de trabalho precisa. Então com isso a gente deixou o armário todo no branco, né, para ser um bloco um pouco mais neutro, não ficar tão pesado, e o sofá-cama do outro lado. Então, aqui dá para ver também, ó, a gente colocou umas arandelas, umas luzes, até esse azul faz um fundo, um cenário bem legal aí para futuras reuniões e tal, que hoje é muito comum nos locais de trabalho. Aí dá para ver bem o azul também, o espaço do office um pouco mais em destaque. Todos os ângulos. Aqui na Suite Master, a gente trouxe mais uma vez a madeira para trazer esse aconchego todo, uma cabeceira toda em muxarabe, que vai ficar lindíssima também, com iluminação indireta. Dessa vez aí na Suite Master a gente não trouxe o azul, ele vai ser visto só provavelmente numa cama posta aí no quadro, mas a gente quis trazer mais o madeirado e os tons claros, vai ter um papel de parede ainda em todas as paredes também, para trazer esse conforto que uma suíte precisa. Então, sem tantas cores fortes, enfim, para trazer a calma que o horário do descanso aí precisa. Aqui no armário, eu até tinha dito no layout que a gente fez um recorte nele aqui para servir de mesa de cabeceira. Então a gente não perde uma lateral de armário, então tem as gavetas e um armário superior aqui. Do outro lado dá para ver também o armário em L. Então tem mais 2 portas desse lado, um painel com a TV nos pés da cama. E aqui o banho master, aquela cuba cimentícia preta, os metais pretos também para trazer essa modernidade, jovialidade. A gente trouxe um ponto de cor no piso, então o piso é um terracota também para compor com todo o moodboard do projeto, e as paredes são todas num porcelanato que imita um granilite. E esse é o banho social, que a gente neutralizou os revestimentos e trouxe cor na marcenaria, mais uma vez o azul. Então a gente usou o azul diversas vezes, repetidas vezes, mas em formas totalmente diferentes. Algumas mais pesadas, outras mais leves, mas vocês vão ver depois ao vivo, com tudo pronto, como essas composições vão ficar bonitas. E aí lá na varanda, né, que é a parte que vai pro garden, a gente trouxe o azul, como eu tinha dito, no revestimento, a mesa redonda. Ó, aqui dá pra ver bem legal a integração em todos os espaços que a gente criou. A mesa redonda, o banco lá no fundo, que vai trazer essa área social aí pro apartamento. E aqui dá pra ver todo o vidro que a gente vai poder abrir, todo ele depois para curtir todo o espaço do garden também. Bom, agora com layout aprovado, moodboard aprovado, tudo definido, a gente vai visitar todos os fornecedores pra gente poder fazer todas as compras. Melhor parte, né?